Então, queda de cabelo é um sinal, é um espelho que reflete a sua saúde. É um sinal de que algo não está legal. E antes da gente adentrar aqui nos detalhes da doença, das causas, porque nós vamos falar sobre isso, eu quero trazer para vocês aqui uma ilustração, tá? Porque todos que chegaram até a mim queriam uma resposta rápida. E eu falava o seguinte: vocês que estão aqui imaginam uma casa que foi abandonada. E, obviamente, essa casa abandonada está dessa maneira aí, ó, com pó, as cortinas toda suja, poeira, teias de aranha, insetos peçonhentos aqui, entrou e pá. Aí, alguém entra dentro dessa casa, olha só, hein? É um jogo de fazer sentido. Quando faz sentido, nós damos um passo. A sua mente ajuda você a entender e você dar um passo na sua vida. Eu quero que você dê um passo aqui, com muita informação. Então, se liga nessa ilustração. Eu faço a pergunta, tá? Seria interessante aqui, em meio a essa sala, olha essa sala, colocar nela um sofá novo, uma cortina nova, ou quiçá alguém poderia olhar de fora da casa e falar assim: vamos colocar um telhado novo. Adianta alguma coisa? Então é exatamente isso. As pessoas estão atrás de soluções rápidas, mas com um problema, uma questão que envolve muita complexidade. Por quê? A causa de queda de cabelo ela é muito complexa. Ela envolve muitos fatores. Nós vamos falar de alguns deles aqui. Agora, seja sincero, hein? Você que está aqui comigo. 1 centímetro por mês. Olha só, pega alguma coisa aí e mede 1 centímetro. É isso que seu cabelo cresce por mês. Aí chega alguém: David, me dá um resultado, eu quero meu cabelo de volta. Todo mundo quer, não quer? Agora eu vou te dizer uma coisa: disciplina vai te dar liberdade. Disciplina vai te dar condições de você ter seus cabelos de volta. Porque na época, aí eu vou te falar, as pessoas que não estão dando valor para essa entrega, eu vou te falar que na minha época, que a minha esposa começou a ter isso, eu procurei, não achava ninguém que tinha uma resposta. O que eu achava eram pessoas dando curso para tricologista. Depois eu vou te falar como é que eu me tornei um especialista dentro dessa área, e com todas as minhas dificuldades, porque tem pessoas aqui que me conhecem, sabem da minha história. Então eu sou a pessoa pouco improvável de estar aqui. Eu tenho uma missão com você, e é te auxiliar, te ajudar nesse processo. Então vamos lá, eu vou me apresentar. Quem sou eu? Sou David Duarte, empreendedor, casado com a senhora Ju Quebed. Essa aí é minha esposa, digníssima esposa. Essa é a minha filha, uma cachorra que eu resgatei, inclusive hoje ela está com a minha amiga e irmã, a Claudinha, que cuida dela, certo? Por quê? As pessoas perguntam: David, mas por que você não ficou com a Brúcia? Porque nós morávamos num apartamento e não havia nenhuma condições na época de ficar com a Brúcia, mas graças a toda a sorte do universo, a Claudinha apareceu na vida da Brúcia e a Brúcia apareceu nas nossas vidas, né? Então ela é minha filha compartilhada. Olha aí, os olhos do pai. Meu certificado de tricologia pela Universidade Eclair. Eu também fiz aí curso de nutrição funcional e também fiz coaching. Então vamos lá. Segundo a Sociedade Brasileira do Cabelo, a SBC, no Brasil são aí em média 42 milhões de pessoas que sofrem com a queda de cabelo. Fique em paz, fica tranquilo. Eu sempre falo isso porque é o seguinte: há um caminho para ser traçado nesse sentido. Nós passamos por isso, eu passei por isso, minha esposa passou por isso. Depois eu vou falar aqui um pouco sobre o meu porquê, né, o porquê de estar aqui. Aqui, ó, nós vamos falar, por exemplo, sobre estatística. Aqui, ó, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos um percentual muito grande de pessoas que estão acima do peso e desnutrida. Então, nós vamos falar sobre a desnutrição. Mas aí as pessoas me falam o seguinte: David, eu não estou desnutrido, eu como. Eu estou até com meu peso acima. Então, olha só, uma coisa é você comer, outra coisa é você se alimentar para suprir a necessidade nutricional, e isso vem de alimentos saudáveis. O Dr. Laí Ribeiro fala sobre a farmácia de Deus, e eu ousei falar sobre o mercado de Deus. No mercado de Deus, os alimentos, eles são sem rótulos, os alimentos que você descasca mais. Agora, os produtos alimentícios, eles são alimentos industrializados, processados, e esses alimentos, eles não, infelizmente, não são o que a gente chama de alimento vivo. O que é isso? Se você pegar uma laranja que você comprou, se você plantar, ela cresce. Se você pegar qualquer fruta, qualquer coisa, botar no chão, na terra, vai crescer. Agora, o produto alimentício, ele vai apodrecer, ele tem tempo de validade,
E muitos, para aumentar um pouco esse tempo de validade do produto lá, por exemplo, como os leites de caixinhas, que na nossa época, aliás, eu não sei se eu falei a minha idade, mas eu estou próximo de fazer 50 anos. Eu vivi essa época em que lá na casa da minha tia, eles pegavam leite, passavam um camarada e entregavam leite, né? O leite da vaca, por incrível que pareça, porque hoje em dia, esses leites que tem aí, minha cara, e detalhe, eu não sei quanto aqui vão se identificar com isso. O leite, na época, você colocava ele na vasilha e tinha que fazer o quê? Esquentar, fermentar, né? Ferver, porque senão ele estragava. Agora imagina esses leites de caixinhas, que tem aí durabilidade de quantos meses, né? Então, senhores, nós estamos falando sobre isso. É esse tipo de alimento que não faz sentido você colocar no seu corpo. Aliás, nós vamos falar sobre o nosso maior patrimônio. Eu sei que todos que estão aqui estão com a causa, né, que a causa principal é a queda de cabelo. Mas nós vamos falar muito mais do que isso, porque eu tenho uma máxima, e aí eu vou falar sobre o meu porquê, e aí eu quero que você fale também sobre o seu porquê. A máxima dizendo o seguinte, o pior do que está perdendo o cabelo é estar perdendo a saúde. Eu vou usar uma analogia, tá? Porque as pessoas, elas falam assim, David, eu quero um resultado rápido. O que fazer para que o cabelo cresça rápido? Qual é a dica? Olha só, vamos lá. A maioria das pessoas que responderam aquele formulário, elas já estavam com mais de meses, algumas até mais de 3 anos com queda de cabelo. Então, eu posso te dizer, não existe nada rápido. Não existe nenhum milagre nesse sentido. Existe uma consciência. E antes da gente adentrar aqui nos detalhes da doença, das causas, porque nós vamos falar sobre isso, eu quero trazer para vocês aqui uma ilustração, tá? Porque todos que chegaram até a mim queriam uma resposta rápida. E eu falava o seguinte, vocês que estão aqui, imaginam uma casa que foi abandonada. E, obviamente, essa casa abandonada está dessa maneira aí, ó, com pó, as cortinas toda suja, poeira, teias de aranha, insetos peçonhentos aqui, entrou e pá. Aí, alguém entra dentro dessa casa, olha só, hein? É um jogo de fazer sentido. Quando faz sentido, nós damos um passo. A sua mente ajuda você a entender e você dar um passo na sua vida. Eu quero que você dê um passo aqui, com muita informação. Então, se liga nessa ilustração. Eu faço a pergunta, tá? Seria interessante aqui, em meio a essa sala, olha essa sala, colocar nela um sofá novo, uma cortina nova, ou quiçá alguém poderia olhar de fora da casa e falar assim, vamos colocar um telhado novo. Adianta alguma coisa? Então é exatamente isso. As pessoas estão atrás de soluções rápidas, mas com um problema, uma questão que envolve muita complexidade. Por quê? A causa de queda de cabelo ela é muito complexa. Ela envolve muitos fatores. Nós vamos falar de alguns deles aqui. Então, a causa de queda de cabelo envolve muitos fatores. E nós vamos começar a falar da nossa consciência. Nós vamos ter que permitir um conhecimento, uma possibilidade desse conhecimento e entender que, primeiro, cabelo cresce de dentro para fora. Então, você, aqui, ó, é para ilustrar o nosso intestino, o nosso corpo, o nosso templo sagrado, que é o nosso corpo. O que você está colocando aqui dentro que está atrapalhando você ter saúde, ok? Que é inabitável, né? Quem que consegue morar num local assim? Agora imagina dentro de você as células que precisam de nutrientes, as células que precisam de um ambiente favorável para ela poder fazer os seus processos mitóticos, que são as divisões celulares. A mitose, por exemplo, ela é feita, aliás, todos os dias é um processo metabólico em nós, principalmente celular. E se nós não temos aí um ambiente, um intestino saudável, um corpo saudável, não adianta pensar num produto milagroso. Vamos voltar aqui, ó. Quais são as principais causas de queda de cabelo? Então vamos falar o seguinte, muitas pessoas que me procuraram, algumas minorias delas, no meu dia a dia, David, eu preciso da sua ajuda. E aí a gente pode observar, em alguns casos, a pessoa está passando por um processo fisiológico, natural. Esse processo fisiológico, o cabelo cai mesmo, tá? Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Em média, nós perdemos de 50 a 150 fios de cabelos por dia. Há um processo natural e é o processo fisiológico. Esse processo, todo mundo já ouviu falar de anágena, catágena, telógena, correto?
Então, há dentro das nossas fases da vida, a fase da infância, a fase da juventude, a fase da adolescência, que é, na verdade, ali, né, adolescência já a juventude, a fase adulta e a fase do envelhecimento. Nós envelhecemos. Alterações hormonais que vêm com a idade. Por exemplo, os homens começam a ter problema com testosterona, seu principal hormônio. As características desses hormônios, eles estão ligados à queda de cabelo para os homens. Para as mulheres, em alguns casos, inclusive está tendo impressionante que algumas mulheres estão tendo uma alta dessa queda de cabelo que é comum para os homens. Mas eu vou explicar o porquê. Porque as mulheres têm o estrogênio. O estrogênio ele é um hormônio feminino. Os homens também têm, mas em pouca quantidade. Então nós temos aí a menopausa, também é uma das principais causas de queda de cabelo. Uma das pessoas que me procuraram falou, David, eu estou com um problema de menopausa, isso pode influenciar? Sim, isso influencia, porque esse processo de transição, que a gente chama de climatério, ele é um processo que a mulher, né, passa da sua fase de transição da última menstruação, né, para a sua fase. E eu acredito que é a melhor fase da vida. Infelizmente, algumas mulheres estão vivendo um terror. E olha, o pior do que está perdendo cabelo é estar perdendo a saúde. A minha esposa começou a ter queda de cabelo nessa época, eu não tinha nenhuma noção de nada, sobre conceito de nada. Eu tinha os insights, sabe? E aí ela começou a ter queda e eu falava, Jô, isso é normal. E vai passar, não passou e começou a piorar. Então, queda de cabelo é um sinal, é um espelho que reflete a sua saúde. É um sinal de que algo não está legal. Tá? Agora, olha como que é complexo alguém chegar para mim e falar assim, David, me dá alguma coisa. Calma, nós temos que avaliar. Essas pessoas que eu pude estar com ela uma hora, que foram sorteadas, a gente fez um passo a passo. Lembrando que um tratamento, no mínimo, um tratamento eficaz, ele precisa de 12 meses. Por quê? São 3 meses para avaliar qual o nível do crescimento do cabelo, lembrando que o cabelo cresce 1 centímetro por mês. Agora, seja sincero, hein? Você que está aqui comigo, 1 centímetro por mês. Olha só, pega alguma coisa aí e mede 1 centímetro. É isso que seu cabelo cresce por mês. Aí chega alguém, David, me dá um resultado, eu quero meu cabelo de volta. Todo mundo quer, não quer? Agora eu vou te dizer uma coisa, disciplina vai te dar liberdade, disciplina vai te dar condições de você ter seus cabelos de volta, porque na época, aí eu vou te falar, as pessoas que não estão dando valor para essa entrega, eu vou te falar que na minha época, que a minha esposa começou a ter isso, eu procurei, não achava ninguém que tinha uma resposta. O que eu achava eram pessoas dando curso para tricologista. Depois eu vou te falar como é que eu me tornei um especialista dentro dessa área, e com todas as minhas dificuldades, porque tem pessoas aqui que me conhecem, sabem da minha história. Então eu sou a pessoa pouco improvável de estar aqui. Eu tenho uma missão com você, e é te auxiliar, te ajudar nesse processo. Então vamos lá. Estou dizendo o seguinte, disciplina, paciência, consciência, foco, porque o que eu vou te passar vai abrir sua mente, você vai entender a hora certa de usar o produto e quanto que ele faz sentido, tá? Não estou dizendo que você não deva usar, mas quando você usa um produto que na sua cabeça faz sentido, você fala, opa, agora eu sei, o David falou para mim que o produto tem que ter no mínimo isso, tem coisas que não faz sentido, tá? Por exemplo, eu tenho uma pessoa, minha amiga, ela veio para mim com a ideia de que tinha que colocar cebola na cabeça. David, eu ouvi falar que enxofre faz bem pro cabelo. Cara, o enxofre, ele é um componente químico, né, que tem a ver com outro processo da base do cabelo, né, porque cabelo é 85% queratina, 13% é água e 7%, né, para dar aí 100%, é lipídios. Então, há uma estrutura química do cabelo que tem carbono, tem oxigênio, tem hidrogênio, tem nitrogênio e tem enxofre. Aí eu falei, sim, é para compor as ligações dos fios, que torna o cabelo aquele fio, que alguma pessoa falou assim, David, meu cabelo até não está caindo, eu só quero meu cabelo grosso. Vou te dar uma dica aí, ó. Os vegetais, eles são ricos num componente chamado metilsulfonilmetano. Nós vamos falar sobre esse mineral orgânico. E vocês vão achar aonde? No verde. Aliás, no meu canal Consciência Alimentar, foi a primeira ideia de projeto que eu tive para ajudar as pessoas. Mas com o advento de uma série de tempestade que estava passando na época, eu não conseguia. Mas eu tinha uma missão com o Eterno. Eu falei, Deus, eu vou fazer uma missão, eu vou ajudar as pessoas.
porque quando eu passei por isso, eu não conseguia, e eu só via os resultados piores de saúde. Então vamos lá, ó. Andropausa para os homens. Andropausa é aquele momento em que os homens também começam a ter cansaço, fadiga, perde aquele vigor, libido. Pós-gravidez também. Deficiência nutricional. Olha só que interessante. E a gente viu aqui uma estatística da OMS dizendo que o Brasil, um país que a gente pode dizer que é um país abençoado, nós temos aqui desnutrição, pessoas desnutridas. Não é pessoas que estão passando fome, não é pessoas que estão na margem da miséria. São pessoas que estão comendo e comendo mal, não estão se alimentando. Então, a diferença de comer e se alimentar. São pessoas que estão comendo muita farinhaço, né, que a gente chama, pizza, massa, pão. Nós vamos falar sobre isso. Eu sei que para algumas pessoas isso é terrível, né? Ah, David, vai tocar no meu pão, vai tocar na minha pizza. Olha só, não adianta. Eu não quero te enganar, tá? Nós passamos um processo e hoje eu tenho cabelo, tá? Eu tenho muito cabelo porque quando eu comecei a ajudar minha esposa, a primeira coisa que aconteceu com ela, lembra que a minha promessa foi essa? Se você fizer o que eu vou te falar, 2 semanas é o suficiente para você já sentir um bem-estar. Principalmente as mulheres que têm uma deficiência, é muito comum, tá? As mulheres terem deficiência de ferro. Até porque as mulheres ali, né, na sua fase, no seu processo menstrual, elas perdem muito sangue e perdem alguns minerais, dentre eles o ferro. Ok, então nós vamos falar aqui também do estresse, o estresse físico e emocional. Pessoas e amigos, o estresse, eu postei um vídeo lá no grupo falando que os folículos capilares, eles têm receptores de um hormônio chamado cortisol. Então, quando você, por algum momento, por algum motivo, vendo reportagem, preocupações, né? Preocupações com família, com isso, o seu cérebro manda um sinal para uma glândula chamada suprarrenal, ela libera cortisol, porque o nosso corpo é tão incrível, ele tem um mecanismo de nos proteger. E o cortisol, ele tem os seus benefícios. Depois, se você jogar aí quais os benefícios do cortisol, né? Tem gente que tem medo do cortisol. Mas o maior pico de cortisol é de manhã, porque na natureza humana, né, o homem, segundo, tá, a ciência, o homem lá das cavernas, ele saía, e quando ele saía para caçar. E esse momento de caça, ele corria, ele tinha que lutar para pegar a caça, ele se machucava, se esfolava, e o cortisol é justamente para te proteger. O cortisol, ele tem uma ação que é sentido de te deixar também esperto, né? Te dar energia, adrenalina. Alguém já ouviu falar disso? Pois é. Isso faz sentido, sabe por quê? Olha só, segundo a ciência hoje, a gente fala o homem das cavernas, né? Mas aí é uma coisa que está dentro do estudo científico. Mas vamos trazer para hoje. O que a ciência diz hoje? A ciência diz que o pico de cortisol, a maior taxa, né? A maior taxa alta do pico de cortisol é de manhã. Por isso que o maior índice de morte súbita de coração, infarto, é de manhã. Olha que interessante. Você acordar de manhã, primeira coisa que você vai fazer, ativar o seu cérebro, se conectar com o Eterno, não importa a sua fé, você vai dizer alguma palavra forte. Por isso que eu quero trazer na minha mentoria, depois eu vou falar sobre ela, a ideia de coach, porque me ajudou. Então você acorda de manhã, ativa o seu espírito, você dá uma palavra para você e fala, eu vou vencer, eu vou sair, eu vou conseguir. E olha, vai tomar água. A água é incrível, cara. Nós vamos falar sobre isso. A importância da água. Água com limão, no meu método, que no final eu vou falar sobre ele, eu vou dar um passo a passo, cara, incrível, que vocês vão ver como que na própria alimentação, tá? E olha, para você que deve estar pensando que nós tínhamos o melhor plano de saúde, consultamos tricologistas, na época eu nem sabia disso, tá? Então, eu comecei a fazer coisas naturais. É sobre isso que nós vamos falar, ok? Então, vamos lá. A fase anágena, catágena e telógena. Muitas pessoas estão passando pela fase telógena. Essa fase aqui, tá? Antes de mudar, eu vou falar o seguinte, que é esse primeiro processo, que é o processo fisiológico. Por que o cabelo cai? Porque é um processo fisiológico. Essas 3 etapas da nossa vida, aliás, 4 fases, né? Nossa fase infância, a juventude, adulto e a fase
do envelhecimento. Todas essas fases nós temos um ciclo. Esse ciclo é chamado de ciclo capilar. Esse ciclo tem 3 fases: anágena, catágena e telógena. A fase anágena, ela está em torno de 85%. Então, olha só, enquanto eu estou falando aqui com você, meu cabelo, ele está crescendo, 85% do meu cabelo está na fase de crescimento, aonde é a fase onde o cabelo e o corpo precisa de suplementos, precisa de alimentos funcionais, né? Alimentos ricos em complexo de vitamina B. Ah, David, eu vou ter que comprar remédio? Não, alimentação, banana. A banana é rica em complexo de vitamina B, né? Só não tem a B12, mas nós vamos falar como que a gente vai conseguir a B12, que é através da proteína animal. Nós temos a fase catágena, que é apenas aí 1% dessa fase, que é a fase onde é a fase chamada fase de repouso. Essa fase de repouso é a fase de transição. O cabelo, o corpo, o couro cabeludo, quando ele tem muito colágeno, nós vamos falar sobre isso também, como conseguirmos colágeno para a pele. Aliás, nós vamos falar o porquê acordar de manhã, tomar um copo com limão ativa o colágeno no corpo. Vocês sabiam disso? Pois é, no nosso método eu vou ensinar passo a passo sobre isso, ok? Aqui eu vou dar algumas pinceladas para a gente ganhar tempo. Então, você ativando o colágeno através da vitamina C e você também tendo o ácido hialurônico, você consegue ter firmeza para que a sua haste aqui do cabelo cresce com vigor, cresce firme, forte, não cai. E tem pessoas que, pelo excesso de uma alimentação rica em farinha, açúcar, o açúcar, ele tem uma coisa chamada glicação. O açúcar nos envelhece, galera. Infelizmente, o açúcar nos envelhece. E aí, o açúcar, ele danifica uma parte da estrutura de elastina que dá elasticidade. E lá atrás, nós estávamos na mão da sorte. Nós estávamos na rota de colisão com doenças. E como que eu soube disso? Estudo. E é isso que eu tenho feito. Então vamos lá. Quem sabe a sua fase agora é a fase telógena. De repente, David, eu estou com 2 meses de queda de cabelo. Você já observa, a maioria das pessoas lá estão com mais tempo. Então é um caso mais delicado. Mas eu te digo, há como a gente reverter isso. Eu dou total confiança e promessa para vocês. O que eu vou entregar aqui vai fazer sentido e vocês vão entender como sair dessa rota do envelhecimento. O cabelo cai por conta de inflamações. Então, essa fase aqui, telógena, ela dura até 3 meses. Em alguns casos, nós temos o que a gente chama de eflúvio telógeno, né? Então, por isso que quando eu pego aqui amigos, né, a gente torna amigo, porque cliente, paciente, isso é coisa para quem está doente. Aqui não, é um outro clima, tá, pessoal? E aí, quando a gente se conecta às pessoas que estão com necessidade e que elas falam, David, muito obrigado, porque eu estou sendo ouvido, eu estou sendo ouvida, e a maioria são mulheres, aí a gente vai fazendo um bate-papo. Por quê? Porque eu não vou chegar para a pessoa e falar, olha, toma isso, toma aquilo, porque está todo mundo tomando. Tá entendendo? Porque não faz sentido. É a casa suja. Nós temos que limpar a casa. Não adianta você comprar um sofá novo e colocar numa casa velha. Vinho novo, né, em odres velhos, né? Então é isso, não faz sentido. Então vamos lá, olha. As principais doenças capilares. Gente, olha só. Eu, infelizmente, dessas algumas pessoas, uma é incomum. É claro, não vou falar nome aqui, tá? E dentro da minha experiência, eu já vi alguns casos assim, tá? Horrível, como por exemplo esse aqui, ó. Alopecia areata, tá? Aqui, vamos falar aqui, ó, dermatite seborreica, né? Vamos mostrar aqui algum caso aqui. Aqui, por exemplo, aqui, né? Escamação. Água quente aqui é horrível, tá? Água quente não é bom nem se a pessoa tiver com couro saudável, tá? Então vamos lá. Água quente não combina com a saúde do cabelo. A água quente, ela mexe com a estrutura do cabelo. Aliás, a própria água, por ter um pH mais neutro, né? Acima ali de 6, 7, né? Então é um pH neutro, a água. Aliás, a água para beber ela tem que ser bem acima, tá? Ela tem que ser bem alcalina, tá? Porque o potencial hidrogênico, ele mede uma escala de 7 é neutro
Abaixo de 7 é ácido. Os refrigerantes são tudo abaixo de 7, tá? Vocês que adoram refrigerante, vocês vão ver que esse refrigerante também, além de ter açúcar, não combina com a saúde, porque ele vai acidificar, tá? O que é para estar alcalino, ou seja, né, com pH saudável, e ele vai trazer consequências na queda do cabelo. Olha só. Então vamos lá. Água, né? Falando aqui da água. A água aqui, bota uma água normal, morna, para lavar o cabelo, né? A gente já passou, hoje parece que o sol de Juazeiro tá para cá, né? Aliás, ó, um beijo para minha sogra lá de Juazeiro, que está aqui no Rio de Janeiro com a gente aqui. Nós passamos aqui um frio, então, nossa, cara, muitas pessoas depois desse tempo vêm se queixar com os dermatologistas, né? Ficam doidos, porque vai dar problema na pele, entendeu? Não deixe o cabelo muito tempo molhado, porque a água, como eu falei, ela por ter um pH mais alcalino, ela abre os folículos, tá? Capilares, você perde informação, ok? Seu cabelo começa a ficar quebradiço, começa a ficar sem brilho, né? Então vamos lá, psoríase, foliculite, tá? Que são inflamações, né? Justamente por conta, sabe, olha, uma coisa muito interessante sobre foliculite. Pessoas que estão realmente tendo ação de inflamação nos fibroblastos, o pelo, o cabelo, ele, ao invés de ele crescer da forma natural, ele começa a entrar na pele. Isso significa que a sua estrutura, né, nós temos a epiderme, temos a derme e a hipoderme. Só a epiderme, nós temos 5 camadas. O extrato córneo, extrato liso, extrato granuloso e o extrato... eu esqueci o último. Então, são 5 camadas só. A parte aqui da pele, ela tem 5 camadas. Então, vamos entender o seguinte, que essa pele é o maior órgão do corpo humano. Ela vem para nos proteger, certo? Quando uma dessas ali no fibroblastos, a gente começa a ter muita glicação, muito excesso de açúcar, ela vai danificar a estrutura dos fibroblastos, da elasticidade, e começa a ter não só, né, o afinamento de cabelo, porque você começa a ter o cabelo também, por exemplo, tem pessoas que falam assim, David, eu estou notando que o meu cabelo está nascendo, mas está estranho, meu cabelo nunca foi assim. Como eu te disse, nós vamos envelhecer. Há um processo que é natural do envelhecimento. Envelhecer é um processo. Agora, adoecer é praticamente uma escolha. Somos nós que cultivamos a doença. Então, vamos lá. Nós temos alopécias. Cara, alopécias são várias, tá? Nós temos alopécia cicatrizante e a não cicatrizante. Vamos falar aqui, ó, as principais alopécias. Aqui, ó. Alopécia areata, tá? Que ela é mais ou menos esses fluxos de cabelo, essa alopécia, inclusive dá em crianças. Olha que doideira. Inclusive, se você teve alopécia quando criança, há uma grande possibilidade de, se você não se cuidar, tá? Mas, em geral, não tem cura, são doenças autoimunes. No meu curso eu vou falar, no meu método, eu vou falar como é que nascem as doenças autoimunes. Aqui a gente vai falar um pouco, tá? Começa no intestino, é uma loucura. Alopécia cicatricial, que a gente falou. Alopécia fibrosante frontal, é aquela alopécia que começa aqui para as mulheres, né? Alguns homens também têm. Elas começam aqui, ó. Cabelo começa a afinar, Nós temos as doenças infecciosas. A alopécia androgenética, ela é aquela alopécia dos homens. Bom, olha só, lembra que eu falei do intestino? O que acontece aqui, ó, é o intestino permeável, ele tem as suas condições de absorver nutrientes. O intestino inflamado, olha isso, gente, que loucura, né? Agora, imagina aquela casa suja, tá? Não é bem peculiar a gente pensar, caramba, cara, o que a gente está fazendo na nossa vida? E aí vocês não fazem ideia que queda de cabelo leva a depressão, né? Eu esqueci de falar sobre isso. E as depressões estão ligadas também, né? A esse volume de uma série de coisas que tem a ver com queda de cabelo. A minha esposa também teve depressão. Gente, vou te falar, nós passamos por várias etapas do nosso processo. E, como eu estou falando, eu não tinha essa informação. Eu não tinha alguém que poderia falar assim, David, olha só, já procurou saber sobre isso?
Procurou saber. Então, um passo a passo, nós vamos falar sobre como melhorar esse aspecto do intestino e fazer ele ser saudável, tá? Nós podemos falar sobre biomassa de banana verde. Ela vem de mundos naturais, as casas de casa verde, casas naturais, né? E tem como você fazer comprando banana verde, colocando na pressão, na panela de pressão. Não sei se alguém aqui conhece, já fez, mas isso nós vamos ensinar. Cara, a biomassa de banana verde, ela vai dar para vocês probióticos, tá? Porque o nosso intestino, ele tem bactérias, óbvio, né, que a gente chama de grãs positivas. São 80%. E isso quando há o equilíbrio, a gente chama de eubiose, o equilíbrio, ok? David, e quais são os sintomas de um intestino não saudável, não equilibrado? Aí a gente chama de desbiose intestinal, né? São flatulências, são pum, né? Aquele pum que acaba com o cocô muito mole. Olha, cocô muito mole, volume, não é legal. Significa que as bactérias ruins estão agindo no seu intestino. David, mas o que isso tem a ver com o cabelo? Cara, tem tudo a ver. É aqui que vai acontecer a mágica. Olha, vai aqui dentro, aqui no intestino, é que nós temos aqui os receptores, né? Aqui, ó. Nós temos aqui, olha, um exemplo de um intestino saudável, né? A gente chama até de a síndrome do intestino irritável, onde o glúten acaba danificando. O glúten é uma proteína que ele acaba com esses cílios, né? Esses cílios aqui das células epiteliais aqui, ó, da camada da mucosa intestinal, né? Eu não sei se eu tenho uma outra imagem aqui, deixa eu ver. Aqui vai aparecer melhor. Imagina que isso aqui seja o tubo gastrointestinal e o intestino, tá? E a nossa fezes, ela passa aqui. Esses epitélios, esses gominhos aqui que parecem cílios, tá? Eles são chamados de... Eles são responsáveis por fazer contato com os principais minerais. Então, olha como que o intestino totalmente inflamado, ele não vai fazer isso aqui acontecer. Gente, não adianta você tomar o melhor produto do mundo. E graças a toda a sorte do universo, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu conheci um livro, eu vou passar para vocês, tá? Quem estiver lá no grupo, eu vou mandar em PDF para vocês. O livro chamado Barriga de Trigo, Dr. William Davis, um grande renome na área da medicina. Ele fala sobre... Aliás, ele fala que o glúten é um dos vilões, tá? Existem outros. Eu não vou entrar em detalhes agora para a gente ganhar tempo, mas isso aqui para vocês fazer sentido, né? Aquilo que eu estou falando. Por exemplo, com tudo que vocês ouviram até agora, olha como que é complexo eu chegar para alguém e falar assim, cara, usa tal produto, usa o produto que eu estou usando. Não faz sentido. Ele tem que entender que antes do cabelo tem a consciência, né? E tem o intestino. Tá? Uma vez que você entende, aliás, intestino e cérebro, eles estão interligados. Agora, você imagina que o intestino vai produzir um hormônio para o cérebro? Olha que interessante. Agora, imagina um intestino assim. Gente, sabia que a pessoa com intestino assim, ela tem chance de desenvolver doenças degenerativas, tá ligado a um intestino hipermeável, e porque daqui, tá, vai sair as doenças autoimune, gente. Toda aquela artrite, artrose, tireoide, né? Tireoidite de Hashimoto, aquele japonês que descobriu que foi uma doença autoimune. Se vocês não entenderem que o processo está aqui, sério, o que eu tenho para entregar, se vocês não tiverem um resultado e fazer o que tem que ser feito, eu rapo a cabeça. Pode gravar isso. Eu rapo, que se não der certo... Só se você tiver 90 anos, porque olha só, acima de 90 anos, é natural que a gente vai envelhecer, tá, pessoal? Nós vamos envelhecer. E esse intestino aqui é natural, a natureza, o homem não vive mais do que isso, né? O intestino saudável, ele tem a sua estrutura de proteção e não vai permitir que os chamados radicais livres, os radicais livres que nos envelhecem, nos adoecem, né? Eles passam por aqui, ó, né? E aí vai atacando, olha lá, ó, ataca o nosso intestino, aqui, ó, queda de cabelo, né? As mulheres vão ter problema
já com tireoide e por aí vai. Lembra que eu falei sobre o metilsulfonilmetano? Vou falar um pouco sobre esse suplemento, porque o que acontece? As pessoas me perguntaram, por exemplo, sobre uma fórmula mágica. Agora eu vou chegar nesse ponto e eu vou falar aqui da minha experiência em relação a suplementos que eu já usei, inclusive nessa fase, né, que eu não tinha conhecimento nenhum, eu achava que um produto ia resolver meu cabelo, nosso problema, que aliás, gente, não era eu que estava com queda de cabelo, diga-se de passagem, tá? Então, na verdade, eu comecei a ter queda de cabelo depois que eu comecei a cuidar da minha esposa. E foi um processo muito doloroso de ver alguém tão especial na cama, operada, sem poder andar, tinha que dar banho nela. Agora, olha que desespero que a gente passou. E eu não tinha conhecimento. Comecei a buscar. Eu falei aqui do livro Barriga de Trigo, né? Cara, super indico. Se vocês gostem de uma boa leitura, se vocês lerem esse livro, juro para vocês, vocês vão ficar sem dormir. Mas não é de medo. É porque vocês vão saindo da reta de colisão. A única forma da gente ser destruído é a falta de conhecimento. Hoje eu viro para minha esposa e falo assim, caramba, Jô, quantas coisas ruins que nos aconteceram. Olha, para algumas pessoas, a conta, ela vai chegar. E olha, nessa época eu bebia muito refrigerante. Nossa, minha esposa, pergunta para ela não bebia refrigerante, mas ela comia muito frituras. Nós vamos falar, por exemplo, que frituras... Então, minha esposa comia muita fritura, a gente comia muita porcaria. E, senhores, uma hora, a conta bateu na nossa porta. E hoje eu fico pensando, falei, cara, lá naquela época alguém poderia falar assim, caramba, que azar, né? Mas eu vou dizer, olha, a gente teve a sorte de ter se despertado, a gente veio pela dor. Então vou falar para vocês, vem pelo amor. Vai chegar uma hora que tudo vai fazer sentido. Eu vou dar aqui para vocês dicas, né, do que ter no suplemento, tá? Então vamos lá. A gente falou aqui que as principais causas de queda de cabelo estão relacionadas ao intestino. O intestino inflamado, um intestino totalmente danificado, ele não tem condições nenhuma de absorver nada, então começa-se pelo intestino, a saúde do cabelo. Então vamos lá. Dica, eu daria a dica de o seguinte, de vocês comprar folhas verdes, tá? Inclusive uma das coisas que a gente começou a fazer, na época eu frequentava um grupo que ainda tem, se você é do Rio de Janeiro, existe um grupo chamado Terra Pia. Terra Pia, fica lá na Fiocruz. Hoje um dia muito especial, estamos aqui na Fiocruz. Eu ouvi falar desse projeto através do Dr. Alberto Gonzalez. Doutor, muito obrigado aí pelas suas palestras. Eu conheci o Dr. Alberto Gonzalez. O doutor sempre falava sobre esse projeto, um projeto chamado Terra Pia. Se vocês chegarem lá na Fiocruz, tem um grupo de pessoas que falam sobre alimentos naturais. Nossa, foi muito incrível, porque a gente aprendeu a fazer o leite da terra, como eles falam, né? Mas, no geral, aliás, lá é totalmente diferente. No nosso curso, nós vamos falar sobre isso, tá? Eles falam sobre vários processos para você fazer esse suco verde, que eles chamam de leite da terra. Mas, no geral, já ouviram falar desses detox? Pois é, eles têm realmente um poder incrível, tá? Então, a minha esposa que estava com problema no fígado, gordura no fígado, né? E a gente começou a fazer batida, né? Pegava 2 folhas de couve, maçã, a maioria das vezes a gente colocava água e de vez em quando, a gente colocava a água de coco, tá? Água de coco, 2 folhas de couve e a água de coco você coloca pouco, porque o próprio suco da maçã vai dar um caldo. E aí, meus caros, foi incrível a gente ver realmente. Inclusive a minha esposa, quando ela foi fazer de novo o exame, a médica falou, nossa, que interessante. E aí a gente acabou até falando o que era, né? Então, é isso aí. Por quê? Porque no verde você vai achar o metilsulfonilmetano. Ah, David, o que tem esse metilsulfonilmetano? Ele é um conhecido composto orgânico que desempenha um papel vital na saúde do cabelo. É ele que dá aquele charme no cabelo, tá? Olha só, estão nos verdes. A sua propriedade de fortalecimento, ajudando a estimular o crescimento do cabelo e prevenir a queda excessiva. Ou seja,
Quando chegar na fase telógena, que o cabelo despenca e cai por 3 meses, ele vai suavizar esse processo. Algumas pessoas, quando passa de 3 meses, tá, de queda de cabelo, a gente chama de eflúvio telógeno. E aí a gente denomina eflúvio telógeno agudo ou crônico, tá? E aí tudo está ligado à inflamação. Inclusive, uma das pessoas que a gente teve um bate-papo, ela falou assim, David, eu preciso me desinflamar. Eu falei, então vem comigo. Ela gostou da nossa proposta. Ela vai, eu não sei se ela está aqui com a gente. Eu pedi até para ela fazer um depoimento e entregar em vídeo, né? Eu não sei se ela está aqui. Depois eu também não pedi autorização para ela para colocar o nome. Mas ela adorou a proposta. Ela falou assim, David, eu vou entrar com tudo. O Natal tá vindo aí, a gente vai comer muita porcaria. E ela falou uma coisa que me chamou a atenção. E é verdade. Ela falou, David, eu não sei se eu vou amanhecer viva. Amanhã, eu quero fazer isso hoje. Eu me despertei para fazer hoje, David. Eu quero estar com você. Falei, minha cara, então abraça. Eu já fiz a proposta para ela. Ela comprou a ideia. E ela viu o quanto... gente, ela me perturbou. Eu vou falar isso aqui, mas com carinho, né? Ela me perturbou, sabe? Aqui, ó, no meu WhatsApp. David, eu entrei, não tô conseguindo. Aí eu falei, eu vou até dar atenção para ela. Olha, eu não tô entendendo. Aliás, o Romero, quero deixar um abraço aqui pro Romero, né, que está no nosso grupo, a Dalila, as pessoas que estão aqui ao vivo conosco, né? Então, ela falou, David, papapá. Eu falei assim, minha cara, realmente, você quer seu cabelo de volta? Eu quero. Aí eu falei, olha... Aí eu comecei a trabalhar a consciência dela. E ela falou assim, realmente, a gente não dá conta de que cabelo cresce de dentro para fora, né? E aí ela me veio falando de algo, ela ia comprar um produto. Eu falei, não compra. Aliás, teve uma outra pessoa que... David, eu tô querendo comprar esse produto aqui. Eu falei, não, calma, não é hora de comprar produto. E era um remédio, tá? Qual que é a diferença? É que é sintético. Nada contra o remédio, ok? Nada contra. Quando as pessoas estão doentes, é remédio. Doença, você vai tomar chazinho. Ela falou assim, David, sabe o que acontece? Eu não tenho tempo. E eu falei para ela o seguinte. Eu falei, olha, você falou uma coisa muito interessante. Você não sabe se nem se vai estar viva. Porque ela falou assim, David, como é que eu vou me desinflamar pensando no Natal tá chegando? É o tempo da comilança. Gente, você sabia que é um estudo que mostra que as pessoas... maior índice de morte depois de uma festa de tipo natalina, porque as pessoas comem de tudo. Vocês já ouviram o Dr. Lai Ribeiro? Ele fala sobre isso, com estatística. Mas foi lá nos Estados Unidos. Uma festa tipo Natal, tipo final de ano. E eles fizeram uma estatística de que toda vez que tinha essa festa, infarto. Imagina, se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Isso é forte. Então vamos lá, ó. Complexo de vitamina B, pessoal. Banana. Olha, eu vou mostrar para vocês uma lista de alimentos que tem, por natureza, né, natural. Ele é biodegradável, ou seja, a biodisponibilidade do que tem no alimento faz parte do nosso corpo. Se conecta, por isso que é natural, né? Então, banana, né, complexo de vitamina B. O complexo de vitamina B é essencial para manter os cabelos saudáveis, radiantes. Cada vitamina B desempenha um papel único de fortalecer os folículos capilares. Aliás, diga-se de passagem, a vitamina B12, sabe? Quando a gente está com o intestino assim, ó, a B12 ela é difícil de ser absorvida. Aliás, nada é absorvido aqui, tá? Não adianta você tomar Levitan. Teve alguém que comprou, né? Uma pessoa, eu falei, olha, me mostrou, eu até esqueci o nome dela, ela certamente vai ouvir esse vídeo. Eu falei, ela me falou, David, estou tomando um suplemento. Imagina você tomar o melhor suplemento do mundo com o intestino assim, né? É a casa suja. Vamos limpar essa casa. Silício orgânico, pessoas, tem chás. O chá de broto de bambu, ele tem esse silício orgânico. O silício orgânico é uma forma altamente biodisponível de silício que desempenha um papel crucial na produção de colágeno. Já ouviram falar de chá de broto de bambu? Ele é riquíssimo nesse silício orgânico, tá? Inclusive aqui perto de casa tem muitos bambu e nós vamos fazer chá de broto de bambu, porque ele tem, cientificamente, tá? Comprovado cientificamente que chá de broto de bambu é rico em silício. E esse silício, ele faz
com que a produção de colágeno, olha só, quer ter uma pele boa? Gente, quando a gente começou a fazer isso, uma outra das coisas que a gente percebeu, a gente começou a rejuvenescer, tá? Então vocês vão perceber isso. Por que a gente envelhece? Porque a camada da pele, por faltar, né, componentes como as proteínas, né, colágeno, queratina, ácido hialurônico, esses tipos de componentes que faz com que a gente perde elasticidade e a pele começa a dar essa expressão, né, de pé de galinha, e fora o cabelo, que vai também, cabelo e unha, né? Aqui, colágeno, falando do colágeno hidrolisado, porque ele é quebrado, as moléculas de um colágeno. Pessoal, olha outra coisa aqui, ó. Não adianta vocês comprar um produto de colágeno, tomar colágeno. O corpo não sabe o que faz com colágeno. Ele precisa de matéria-prima, que são os aminoácidos. Os aminoácidos são fontes de produção de colágeno. Agora, quando a gente tem um colágeno que ele é hidrolisado, opa, bacana, né? E nós temos aqui um colágeno hidrolisado, ele é vital para a saúde não só do cabelo, da pele e da unha. Ele fortalece, dá força, elasticidade, hidratação. Sabe aquele cabelo ressecado? Então, é falta de colágeno. Por quê? Ele não permite uma estrutura forte, uma haste capilar, que, por vez, é 85% queratinizada. Ácido hialurônico, né? A gente perde tanto o colágeno quanto o ácido hialurônico, tá? Diga-se de passagem, o corpo produz ácido hialurônico e colágeno. E como que a gente faz para ativar o colágeno? Vitamina C, laranja, muitas frutas, tá? Prefere chupar a laranja do que beber o suco. Porque chupar uma laranja, você chupa uma, no máximo duas. Agora, um suco de laranja, você está tomando você vai estar absorvendo muito frutose. O açúcar não combina com a saúde. E lembrando, água, beber muita água. Quem faz muito uso de colágeno. Olha, uma outra dica, e está no nosso método, né? É você ter uma garrafa. Uma garrafa. Qualquer garrafa. Por quê? É bom, ela te lembra. Você olha assim, às vezes o corpo, tá? Ele está precisando de água. E nós vamos falar lá como é que o cérebro engana a gente. Às vezes a gente está com sede. E aí o mecanismo são perto e ativa em nós o desejo de comer. Mas beba água, né? Saudável. O blend de vitamina C, vitaminas, né? Essas vitaminas A, C e D. A gente sabe, por exemplo, 80% da vitamina D que nós temos no corpo, ela é consequência do sol. Então, tomar sol, dependendo da pele, do seu biotipo de pele, é essencial para você ter aporte de vitamina D. Vitamina D, que na verdade é um hormônio. Nós vamos falar sobre isso também, tá? Vou finalizar aqui, ó, falando dos minerais, o zinco, o cromo e o selênio. Os minerais, como o selênio, são fundamentais para a saúde do couro cabeludo, olha aí. E dos cabelos. Do couro, por quê? A parte aqui, ó, do nosso couro cabeludo é a única parte do corpo em todo que é diferente. Olha que interessante. A estrutura do couro cabeludo, ela é anatomicamente diferente de toda a outra parte, né, do resto da nossa pele. Até porque vocês já pararam para pensar por que o pelo, né, do corpo não cresce que nem da cabeça? Porque eles não têm as três fases, né? Anágena, catágena e telógena. Olha como que o Criador é incrível, né? Se a gente for pensar nessa temática, né? Quem criou, quem fez tudo isso, é incrível. Pessoal, eu vou encerrar aqui dizendo o seguinte. Estamos chegando ao final e eu quero fazer um desafio para vocês aqui. Isso tudo que foi entregue aqui é para ativar em vocês a consciência de que não adianta um produto, por melhor que ele seja, se você não tiver consciência de que você precisa mudar a rédea da sua vida. Nós temos que ser senhor do nosso destino. Então, quando nós assumimos a rédea, o final da história é nós que decidimos. Então é você que vai decidir. Você quer se iludir, ficar comprando esses produtos aí, diante depois, sabe aquela coisa? Olha, eu era careca. Isso não existe. É mentira. Estão enganando vocês. Não tem nada que faz o cabelo crescer rápido. Há uma forma de acelerar o processo, mas com muita frequência. A gente leva muito mais tempo, mais dedicado, focado. E eu garanto para vocês que o nosso método,
Em 3 meses, vocês vão ver um resultado incrível. Cabelo acontecendo, cabelo nascendo. Até porque eu falei, 3 meses é o tempo suficiente para você ter 3 centímetros. E se você fazer o que tem que ser feito, algumas pessoas têm expressões genéticas em que o cabelo cresce de 1,5 centímetro. Aí vocês vê aí aquelas pessoas, né, vendendo aquela balinha de goma, não sei o quê. Aquele negócio que contém carboidrato e açúcar, né? Aí, ou seja, Aliás, diga-se de passagem, ninguém tem resultado com aquilo, né? Então, olha só, a maioria das pessoas que assinaram o formulário, elas estão mais de anos esperando uma solução. Eu digo, tem uma solução, a solução é o nosso método. Ah, David, você fez tudo isso para vender seu método? Sim, não tem nenhum problema vender, né? Mas a entrega que eu já fiz lá no grupo, que todos, olha só, promessa, hein? Todos que estão no grupo vão ter um feedback meu. Isso aí é minha promessa. Então, olha só, é claro, não tem como atender todo mundo. Nós fizemos uma captação gigantesca de pessoas. Se eu mostrar aqui o feedback de algumas pessoas, e deveras elas não puderam estar, né? Estou vendo aqui, ó. Eu não vou ler para a gente não perder o tempo. Inclusive, eu gostaria de colocar também, né? Algumas pessoas falaram, David, que incrível! A transformação de consciência. Eu não achava que cabelo tinha tudo a ver com isso, né? Cabelo tem tudo a ver com isso. Tem a ver com saúde, tem a ver com consciência, tem a ver com você olhar para aquela casa suja e falar, cara, não realmente adianta comprar uma geladeira nova. Frost-Free, Freeze-Pro, Brastemp. Não adianta você comprar um fogão novo e colocar numa cozinha que está precisando ser limpada. E como que a gente vai ver isso? No nosso método. E lá eu vou entregar tudo, passo a passo. Eu vou fazer um desafio aqui, tá? Como isso aqui vai ficar acessível a outras pessoas, as 10 primeiras pessoas que comprarem vão ter, tá? Uma consultoria minha. Pessoalmente, nós vamos fazer uma call e eu vou acompanhar o processo dela. Nós vamos fazer uma call, ela vai, preencher o formulário, mas isso não vai ser distante, vai ser perto. É como se fosse uma consultoria aqui comigo, tá? Eu cobro R$250 hoje, para alguém sentar aqui, a gente bater um papo, desenvolver com ela uma consciência. Tem pessoas que não entendem a minha proposta, eu respeito. Algumas pessoas, não, elas querem um resultado tão rápido, elas estão ansiosas, né? Eu falo, olha, a partir do momento que a gente começar a trabalhar, aonde tem que ser trabalhado, que é no intestino, cabelo vai crescer quando a gente começar a tratar o intestino. E aí a gente começa a mudar na alimentação ali, bem devagar, vamos com calma. A gente vai dar detalhes sobre isso, tá? Então, dentro desse processo, nós vamos novamente falar com detalhes, né? As principais causas. Aí as pessoas falam assim, David, olha só, a minha causa é essa. A gente vai bater aqui naquela tecla, ok? Então, esse é o meu método. Ah, David, quanto que sairia o meu método? O meu método hoje, ele sai 997. Calma, eu vou dar R$700 de bônus. Lembra que eu falei? Então, R$700 de bônus para quem está comigo aqui no grupo, né? O pessoal do grupo, as pessoas que estão aqui. E, sobretudo, olha que eu vou dar de bônus, tá? Aqui, ó. Deixa eu falar de uma realização. Eu não sei se está aparecendo aí. Ele é um sonho que se realizou. Lembra que eu falei para vocês que na minha busca eu comecei a usar muitos alimentos? Toda a minha história de alimentos, de experiência da vida está aqui, ó, nesse produto, tá? Produto 100% natural, liberado pela Anvisa, e depois eu vou falar mais sobre ele. Eu vou dar 3 meses de tratamento, tá? Para quem está comigo no grupo, para quem está comigo aqui, de bônus, né? Eu vou dar R$700 e 3 produtos desses para vocês usar. É o tempo da gente passarmos juntos e viver uma experiência. Você pode falar assim, David, eu só quero o produto. Então tá aqui. Eu vou dar para você no investimento R$29,88. Ou seja, isso em 12 meses dá tempo para você pensar, principalmente as pessoas que já estão há anos e você não viu nada na sua vida, você não viu nada igual a isso. Só o meu método, ele custa R$997. E o que eu vou te dar? Vou te dar um bônus de R$900, de 700, tá? E mais um bônus, que é um produto de graça, é um tratamento de graça. E detalhe, os 10 primeiros vão ter aí praticamente
uma jornada comigo, tá? As pessoas que já tiveram feedback comigo, só essa experiência dessas pessoas já foram gratificantes para elas. Agora vamos aqui, um depoimento real. Vamos ouvir. Fala, minhas lindas e maravilhosas mulheres. Eu vim pentear o meu cabelo aqui para vocês verem o quanto ele tá caindo. O quanto ele tá caindo. Olha só. Olha só. Olha. Eu pegando nele assim, ó. Olha o quanto de cabelo vem na minha mão. Gente, mas eu comprei um produto, fita capilar. E depois eu vou mostrar pra vocês o resultado de como ele tá fazendo pelo meu cabelo. Porque vocês sabem, né, que isso não pode acontecer. Cabelo tem que ficar na cabeça, não fora da cabeça. E depois eu vou mostrar pra vocês, quando ele chegar, entendeu? O resultado de como ele vai ficar. Agora, veja aqui, o cliente recebeu o produto, tá? E isso é prova de que o produto chega, dependendo do local, ele leva de 7 a 10 dias, mas nós garantimos que o produto chega até a sua casa. Nós temos suporte para você entrar, nós acompanharmos o produto e a certeza que ele vai chegar em suas mãos, ok? Oi, gente, eu tô aqui pra mostrar pra vocês que o meu produto chegou, fita capilar. Gente, chegou direitinho, dentro do prazo a qual eles me deram. Eu comprei, gente, o meu tratamento para 3 meses, né? Então, depois eu vou mostrar pra vocês como o meu cabelo vai ficar depois do meu tratamento. E eu indico pra vocês, gente, eu tô maravilhada com a minha compra, estou muito feliz. E eu vou usar e depois vou mostrar pra vocês o depois. Agora, a experiência incrível do cliente e o seu depoimento. Oi, pessoal, eu tô aqui pra mostrar pra vocês, que depois do uso do fita capilar, meu cabelo não tá caindo mais e eu super recomendo pra vocês. Então, olha só, tô falando pra vocês aqui agora, Vou dar esse produto aqui de graça para você. 3 meses de tratamento. Ou seja, isso significa, deixa eu ver se eu consigo, significa o seguinte, que por dia, R$3,30, né? Se pensar em 3 meses, você vai tirar aí do teu bolso, né? Aliás, vamos falar desse valor aí, R$29,90. Quanto que é hoje uma Netflix? Quanto que é uma pizza hoje? Bem barato de que você se envenenar, né? Os 10 primeiros que comprar, nós vamos ter uma jornada juntos. Essas 10 primeiras pessoas, porque não tem como... Gente, olha só, esses últimos dias, para mim foi uma loucura, mas eu fiz com amor. Eu pude realmente atender algumas pessoas, ouvir um pouco da história delas, né? Tem pessoas com história tão complexas, mas, cara, tudo tem um jeito na vida, vocês não fazem ideia o que nós passamos lá atrás, gente. Pagamos um preço muito caro por não termos um caminho, uma informação, um local certo para ir. E não importa de onde você está falando, aqui do Brasil, há a possibilidade de a gente estarmos juntos. E eu vou presentear para você. Você vai receber na sua casa o Vita Capilar. O que tem nele? Todos aqueles ingredientes que eu falei. Olha só. Todos aqueles ingredientes que eu falei, tá? E isso aqui é uma resposta, tá? Desse sonho, dessa inspiração. Eu tô aqui presenteando para vocês 3 meses dele, R$29,88. Cara, não é possível. Se você não investir... e detalhe, hein? Nós vamos deixar aqui um time, até em reunião aqui com o pessoal do marketing, eles queriam que fosse até uma semana. Eu falei, olha, deixa comigo, porque aqui quem manda sou eu. Você fala, gente, libera isso aí, vão liberar. Então eu vou colocar nessa demanda, tá? Eu não sei até quando que eu vou deixar essa promoção aqui para vocês. Só o meu método, ele custa R$ 997. E o que eu vou te dar? Vou te dar um bônus de R$900, de 700, tá? E mais um bônus, que é um produto de graça, é um tratamento de graça. E detalhe, os 10 primeiros vão ter aí praticamente uma jornada comigo, tá? Então vai ser o suficiente para 3 meses a gente ver um resultado. 3 meses, se você fazer o que estou fazendo, o que eu estou te falando. Se não acontecer nada, David, rapa a cabeça, que eu vou fazer um vídeo aqui. Eu sou um homem de palavra, eu vou rapar minha cabeça. E meu cabelo é comprido, né? Aliás,
Se alguém tem dúvida de que o cabelo cresce, olha aí, né? Aí, tá bom para vocês? O cabelo é comprido e é grande. E detalhe, até minha esposa, eu já pensei várias vezes em cortar o cabelo porque eu não tenho paciência, né? E as pessoas falam, se eu tivesse um cabelo desse, eu fazia isso. Gente, além da minha atividade como, né, tricologista, eu tenho a minha atividade na minha agência. Então, cabelo comprido para mim é assim, sempre amarradinho e tal, né? Então, pessoal, olha só, eu estou dizendo de uma experiência única e verdadeira. Eu vou encerrar aqui agradecendo a presença de todos, né? Nós temos aí as pessoas que nos honraram. Eu agradeço imensamente. Pensa com carinho. Nós vamos estar... David, estou com dúvida. A gente pode fazer uma outra live dessa só para responder dúvidas em relação a isso. Essa é a nossa proposta. Como que vai ser? O que vai ser? Tá? E aí, vou te dar 3 meses. Vai chegar na sua casa. Não vai ter nenhum trabalho, a não ser de preencher o formulário que está aí, o link que está aí, tá? Eu vou te mandar para sua casa esse produto. Como eu te disse, ele tem ácido hialurônico, né? Muitos produtos de cabelo nunca vi, então, olha, seu cabelo, sua unha, você vai perceber uma diferença, tá? Cabelo, unha e pele. Tem contraindicação? Não. É natural. David, como é que usa? Em gotinhas. Você, 6 gotinhas de manhã. Eu até sugiro tomar de 40 a 30 minutos antes do almoço. E depois, à tarde, você escolhe o seu melhor momento, tá? Seu melhor horário para suplementar. Ok? E aí, imagina você suplementando e a gente crescendo junto. A gente estando juntos nessa etapa de acompanhamento, porque, como eu te disse, nós vamos fazer um passo a passo. Eu vou conhecer de perto a sua história. Então, agradeço imensamente a atenção de todos vocês e nós vamos nos falando lá no grupo, tá? Então, uma boa noite e muito obrigado aqui pela nossa primeira experiência.